Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 2, Corinthians também 2, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Um empate com o time praticamente todo reserva. Tinha o Rocher, o Depena que é titular mas estava deslocado na esquerda, o Vitão de zagueiro. E de resto, todos os outros jogadores reservas do Internacional que entraram em campo. Aqui nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como vi a partida, como analisei esse empate em 2-2, mais um, é o quinto ou sexto empate consecutivo com pontos, vamos dizer, interessantes a serem olhados pelo lado do Internacional. Antes, todos os vídeos aqui no canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Tem maior de 18 anos, tem juízo na cabeça, o negócio é o seguinte, aqui embaixo tem o grupo do Telegram, que a gente criou em parceria com a galera do Aposta. Todo mundo que entrar no grupo tá ganhando uma bonificação. A tua primeira brincada lá vai ser por minha conta. Gente, vamos lá. Primeira questão a avaliar, a colocar aqui, é que, primeiro, eu não vou culpar, ou não vou responsabilizar, quem sou eu para fazer isso, né? Mas, enfim, eu faria o mesmo que o Kudê fez, tendo o River Plate na próxima terça-feira em casa pela Libertadores, tendo que vencer, tendo que fazer resultado, eu pouparia todo mundo e diria o seguinte, olha, dá uma pausa no Brasileiro, sacrifica essa partida e tenta ver o que pode acontecer. É o jogo de uma, assim, avaliação do trabalho do Kudê, se vale ou não fazer a troca pelo Mano Menezes, que vai pagar ou não os reforços, muitos reforços que foram contratados, tudo vai passar por essa partida, eu não culpo absolutamente nada a direção por isso. Beleza. De resto, eu tenho que colocar o seguinte, eu não posso também desprezar a tabela. Daqui a pouco o Inter vai ficar assim, perdendo pontos e nem na Copa Libertadores da América vai chegar. E a gente já viu isso acontecer em 2021, quando se contentaram, na minha visão erroneamente, apenas em jogar para rebaixar o Grêmio e depois esqueceram da temporada. Pois é, deu no que deu, o Inter no outro ano só teve Sul-Americana para jogar. Então isso precisa ser refletido. Kudê partindo para o novo momento, que é colocar reservas, eu não vou contestar porque eu faria o mesmo, insisto, então eu preciso me policiar para isso. Botou o Igor Gomes de lateral direito, Depena de lateral esquerdo, os dois zagueiros, Gabriel entre esses dois zagueiros, o Gabriel volante voltando a ser titular, Rufi, Bruno Henrique como segundo volante na do Arangues, Maurício na ponta esquerda, o Matheus Dias na ponta direita e aí os dois atacantes, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Sim, Pedro Henrique jogando avançado, o Maurício na ponta esquerda, depois até no final voltou para a ponta direita, que é uma situação onde a gente já está mais acostumado com ele, mas eu tenho algumas considerações para falar sobre esse jeito de jogar. A primeira que para mim, o Igor Gomes já se justifica como titular. Se contra o River da terça ele for titular, para mim é um acerto. Por quê? Ele marca muito melhor do que o Bustos e até nas chegadas ao ataque, que são menos do que a do Bustos, poderemos avaliar, mas assim, são mais efetivas, são mais contundentes, ele tem um jogo mais físico, que favorece o jogo do Kudê. E para mim, ele precisa ser titular já de imediato, urgentemente. Acho que o Maurício vai acabar sendo titular na do Depena, provavelmente, talvez não imediatamente contra o River Plate, mas em breve ele vai ser o ponta direita titular do Inter. Cara, quando ele pega uma bola e mete na trave, ou quando ele faz um passe diferente, quando ele tem uma movimentação, uma tabela, um toque e aparece para receber, a gente anota que o Maurício é mais do que os outros jogadores que estão jogando no Internacional. O outro cara que ia ser colocado é Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para mim, mostrou, embora precise evoluir, precisa de ritmo de jogo, precisa de muita coisa, mas ele mostrou para mim que ele pode ser o cara a executar a função do Charles Arangues. Ali naquele meio campo, ali naquela maneira de jogar. Ah, bom, mas JB, ele não é o Arangues, ele não tá jogando tal qual o Arangues. Verdade. Mas ele pode fazer essa função, ele pode fazer essa situação e eu acho que na sequência ele vai ser no mínimo um bom reserva. A minha dúvida a partir de agora passa a ser, será que, veja bem, o Arangues e ele podem jogar juntos? Daqui um pouco abre o Arangues pela direita e bota ele mais centralizado, enfim, porque na teoria são dois jogadores que são iguais, são a mesma coisa. Eu gostei, e olha só, gostei, não é adorei, não é acho que tem que ser titular, mas acho que no mínimo tem que olhar mais o Depena de lateral direito. A JB, o Depena foi expulso, verdade, mas o Depena jogando de lateral direito me trouxe alguma coisa, lateral direito não, lateral esquerdo, me trouxe alguma coisa, me deu mais do que, por exemplo, o René tá dando no ataque, muito mais do que o Tauelar tem dado para o Internacional. Vocês já perceberam? O Tauelar tá com dor muscular, mas ele foi muito mal no último jogo, o Kudê deu uma arquivadinha nele, já nem foi para a Argentina e claramente é um cara que sentiu, ou pelo menos não foi bem, na partida que teve chance contra o Cuiabá com o Kudê. E isso, obviamente, lhe parece estar lhe custando.
Bom, mas a gente tem muita coisa a ser colocada, principalmente com os dois zagueiros. O Vitão tem um lance infeliz, que é o chute do Renato Augusto, que bate no Vitão, desvia, mata o Rocher, ela ia no outro lado e aí acaba entrando no lado que mata o Rocher. Só que o Vitão ele não faz, isso é uma infelicidade, mas ele não faz de novo uma boa partida. Não faz defensivamente e principalmente. Agora ele tá falhando na defesa e quando sai jogando. Tem lance que ele tenta passar o pé por cima da bola e se atrapalha, tem lance que ele tenta dar o lançamento que o Kudê gosta de zagueiro que sai jogando e perde a bola e isso compromete o seu jogo. Infelizmente o Vitão é muito longe daquele zagueiro do ano passado que estava todo mundo babando por ele pela boa temporada que fez. O outro cara é Nico Hernandes. E eu preciso colocar aqui que o Nico Hernandes, ele não é que faz uma má partida, mas ele falha grotescamente no lance que gera o segundo gol do Inter, que é uma falha da tentativa de sair jogando, que esse é um risco com o Kudê, que aí já tá o Johnny na vaga do Gabriel, como o volante no meio dos zagueiros, o Johnny tenta cobrir, acaba fazendo um pênalti escrachado no Yuri Alberto, o cara vai lá, mete pra rede, Fábio Santos, não tem o que o Rocher, que fez bom jogo, que foi muito seguro, mas né, pênalti não dá pra cobrá-lo, acaba tomando o gol do 2-1 do Internacional naquele momento. O Inter até então jogando com Luiz Adriano e Pedro Henrique, dois jogadores no ataque. O Luiz Adriano foi muito mal assistido, faz o gol no finalzinho, talvez a única bola decente que recebe, também não conseguiu nem colaborar com o pivô, coisa mais interessante. O Pedro Henrique como atacante por dentro eu não sei se eu gosto. Quero ver mais, assim como o Depena um pouco mais positivo, o Luiz Adriano um pouco mais, o Pedro Henrique um pouco mais negativo, mas as duas situações no mínimo precisa ser visto mais. Nenhum dá para ser colocado como titular, mas assim, cara, eu não sei se é uma boa. O Pedro Henrique é tão bom ponteiro, e aí tu bota ele como um atacante por dentro, ele não é centroavante, mas fica o Luiz Adriano e ele. Ou ele e Luiz Adriano, dependendo do lado que eles estão. E aí, não é a dele. Claramente não é a dele. E eu não sei, cara, assim, começo a não gostar. De início eu não gosto, mas enfim, isso precisa ser melhor avaliado. Falando no geral, tem um grande problema. O time do Inter é bem organizado, tem uma maneira de jogar, tem uma situação bem definida, mas tem um grande problema que é a bola fica indo para cima e para baixo, mas não para a finalização, que é o que importa. O Inter tem que fazer uma coisa, é colocar a bola em condições para o atacante finalizar. Só que ela fica rodando entre o zagueiro, goleiro, volante, lateral, meia, volta, aí um cara volta, sai para tentar mover a marcação, não consegue, e a bola entrar mesmo não acontece. E aí o que acontece? Algum zagueiro, casos do Vitão ou do Nico Hernandes, o que acontece? Eles se precipitam ou tentam fazer uma jogada diferente, perdem a bola e aí dá o contra-ataque, dá o pênalti dos caras. Esse é um problema que o Internacional do Kudê está tendo. Muita posse de bola, muita troca de passe, mas passe improdutivo. Eu insisto, o time está bem postado em campo e é a maneira que ele quer. Esses caras vão precisar, a partir de agora, tentar descobrir como fazer essa bola chegar. Porque tem um detalhe, o Alan Patrick não é mais aquele meia camisa 10, pensador, organizador que pisa e escolhe onde é que ele vai colocar a bola e faz a pifada que a gente sempre gostou. Tanto é verdade que ele entra no time do Internacional, num primeiro momento o Alan Patrick entra na segunda etapa como um atacante, fica lá e aí claramente ele não vai receber a bola e ele recua. Ele fica alguns minutos lá e eu disse, não vai dar certo, de novo entrou como atacante. Mas a verdade é que minutos depois ele recua para tentar pegar a bola nesse corredor, porque tá todo o Corinthians fechadinho e o Inter trabalhando a bola num corredor aqui na frente, mas sem penetrar. Ele tenta, mas o Corinthians está tão fechado e os jogadores do Internacional estão tão, cada um na sua fixados, que o Inter não consegue encontrar nada nem com esse recuo do Alan Patrick. E este é o problema que precisa encontrar ou solucionar o técnico Eduardo Kudê. Por sorte, juízo também, competência, no finalzinho vem um cruzamento do Ener Valencia, gol do Luiz Adriano e o Inter faz o 2-2. Essa, inclusive, pode ser uma dupla de ataque no futuro, porque, para mim, Pedro Henrique não vai jogar ali, o Alan Patrick não vai jogar ali. Vai ser provavelmente, se ele jogar com dois caras na área, vai ser Ener Valencia e Luiz Adriano. É o mais provável que eu imagino. Mas enfim, o jogo serviu para observações, porque pro ponto na tabela não tem muito mais o que comemorar. Eu insisto, por coerência, vou ter que ser sincero com vocês. Como eu faria a mesma coisa que o Kudê, eu não vou ficar aqui dizendo, desperdiçamos 3 pontos, jogamos fora a partida. Não. O Inter fez o que eu acho que eu também faria se estivesse na posição do Kudê. Mas eu também não posso negar que a tabela está mostrando para todo mundo que daqui um pouco até a Libertadores vai ir. Não acredito em zona do rebaixamento, não vou pensar nisso. Mas é fato que o campeonato está passando. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.